Olá pessoal, esse é o Elo Tricolor. Eu sou o Rodrigo Carvalho. E eu sou o Otávio Freitas. E hoje a gente vai fazer um especial aqui, fazendo o que, hein, Otavão? A gente vai fazer uma retrospectiva do ano de 2023 do São Paulo. Exatamente, a gente vai falar aí um pouquinho, né, de tudo que aconteceu durante a temporada, né, falar um pouquinho dos jogos, né, de como foi tudo, né, Otavão? E no frigir dos ovos, eu acho que foi uma boa temporada do São Paulo. O que você acha? Eu também acho que foi uma temporada muito boa do São Paulo. E é uma temporada que ela vem muito, parece, como resposta da temporada anterior de 2022, né? A temporada de 2022 foi uma temporada bem difícil, que a gente perdeu 2 campeonatos assim de forma bem retumbante, pra te falar a verdade, e isso gerou consequências muito grandes pra essa temporada e acabou dando tudo certo, né, no final das contas. Eu também acho que tá certo. O título da Copa do Brasil, que a gente tava perseguindo aí já tem um tempo, mas para além do título da Copa do Brasil, eu acho que a gente finalmente chegou a uma equipe, né? A gente montou um time, a gente tá com um treinador e uma comissão técnica, né, que trabalha muito, que fez um trabalho muito bacana, muito redondinho, com o time que a gente já tinha praticamente. Lógico que a chegada do Lucas e do Rames Rodrigues vai fazer toda a diferença. A gente vai falar um pouquinho disso também, né, Otavão? E é muito legal isso que você falou de time, né? Sobre montar um time. Porque, assim, apesar de a gente ter muitas críticas, claro, também, porque toda gestão acerta e erra, mas essa gestão ela acertou muito no sentido de chegar nas competições. A gente chegou várias vezes em competições, chegamos em 4 finais nesses últimos 3 anos. E pra ganhar a gente tinha que começar a voltar a chegar nas competições, né? E aí o time vai ganhando casca, a gente vai vendo quem que aguenta, quem que não aguenta decisão, a gente vai vendo onde precisa se reforçar. Sim. Eu acho que tudo isso, todo esse caminho, gerou o 2023 que a gente teve com talvez jogadores mais maduros na hora de decidir, sabe? Jogador que, por exemplo, toma aquele gol contra o Flamengo, que a gente tomou no finalzinho lá, e não desespera. Sim. Que vai lá e busca pra não deixar o título escapar. Eu acho que isso faz diferença. Com certeza. Vamos começar a falar aí da temporada. A gente fez uma pesquisa aqui, o Otavão, que é o cara do script, né, organizou pra gente não esquecer de nada, né? Isso Otavão? mesmo. Tô até aqui no meu tablet aqui pra fazer uma colinha, tá? Então vamos lá. São Paulo 2023, né? Posso começar? Pode. Estreia. Dia 15 de janeiro de 2023. O que você me fala dessa estreia aí? Essa estreia, ela carrega coisas muito interessantes, né? Que acabou a temporada 2022, a gente acabou perdendo os campeonatos, e mesmo assim o Rogério Ceni teve apoio da diretoria pra fazer as reformulações. Trouxe o Wellington Rato, trouxe o Pedrinho, trouxe o Mendes, trouxe o Rafael, goleiro, que foi muito importante. Finalmente a gente volta a ter um grande goleiro. A gente conseguiu um grande Eu acho goleiro. que o Rafael fez uma temporada irretocável. Né? Até naquela lista que você fez de melhores jogadores, ele ficou em segundo, né? Ficou em segundo lugar. Depois, se você quiser conferir, pessoal, acesse aí nossas redes sociais, tá? Que tem essa lista dos melhores jogadores de 2023, na opinião do Otávio, tá? Eu deixei essa bronca pra ele, tá? Eu usei meu direito de pai aqui. Mas eu concordo com aquela lista que você fez, que eu acho que o Rafael tinha que estar ali, né? Entre os dois mesmo, melhores, com certeza. Foi difícil escolher quem que era o primeiro, se era ele ou o Beraldo, porque foi muito parelho. Muito parelho, e isso revela uma coisa que eu acho fundamental, que é a gente voltar a ter uma defesa sólida. Isso. Então, assim, lógico que a gente sempre pensa no ataque. Eu sou um cara que gosta de ver meu time jogar pra frente, jogar bonito, ganhar jogando bonito, quem não gosta, mas eu acho que ter uma defesa sólida permite, inclusive, que o nosso ataque tenha mais liberdade. O que você pensa sobre? Eu também eu concordo bastante. E continuando falando um pouquinho sobre o time, né? O que aconteceu? O Rogério Ceni queria um time mais rápido, né? Mais compatível com as ideias que ele tinha. Inclusive, ele trouxe o David, se te falar. Ah, sim. E ele estreou dia 15 de janeiro com uma certa expectativa do torcedor, tanto que teve mais de 46 mil pessoas logo no primeiro jogo contra o Ituano, jogo chuvoso, mas que foi um jogo muito ruim, um jogo que eu lembro que o São Paulo não teve nenhum tipo de criatividade, porque eu acho que isso se deve muito à questão do Luciano jogando com outros 2 caras que são muito, na verdade, pontas e não armadores pra ajudar ele a armar o time. Aí o time começou, posso ler a escalação aqui? Pode, claro. O time começou o ano com Rafael, Rafinha, Arboleda, Ferrarese e Wellington, Pablo Maia, Nestor e Luciano, e no ataque, Rato de um lado, Pedrinho de outro e Caleri no ataque. Só pra relembrar algumas coisas que não foram tão legais também, né? O Pedrinho, que começou o ano, começou até bem, né, cara? E aí, infelizmente, por problemas
fora de campo ele acabou sendo, né, tirado do elenco, né? Então isso também... Teve a rescisão de contrato. Teve a rescisão de contrato, então isso também acaba prejudicando bastante também, né? Essa estreia, o Rogério Ceni até comenta, a gente fala disso lá na Torcida que Conduz, né? Num outro vídeo que a gente fez, o Rogério Ceni até comenta sobre isso. Pô, 46 mil pessoas num jogo contra o Ituano, um dia chuvoso, a torcida mudou um pouco, a torcida do São Paulo mudou um pouco seu perfil, né? De realmente ir ao estádio. Mas você coloca como uma estreia decepcionante. E eu também achei. A gente estava esperando mais. Mas você acha que isso tem a ver com o nível de entrosamento ou você acha que ainda faltavam alguns jogadores que entraram depois? O que você acha disso daí, Otavão? Cara, eu acho que é um misto. Eu acho que é uma parte do entrosamento, claro. Eu acho que também alguns jogadores voltaram muito abaixo no seu nível físico das férias. Alguns jogadores voltaram. Nossa, a gente via no vídeo, né? A gente via no vídeo. Dava pra ver que o cara tava acima do peso, Tava acima do peso, inclusive, exatamente. E eu acho que o esquema que o Rogério Ceni tentou usar não funcionou, tanto que ele acabou sendo demitido mais tarde, porque era um esquema que faltava muito criatividade. Eu acho que ele subutilizou o Nestor em muitas vezes, colocando ele como segundo volante. Porque o Nestor é um cara que não é forte, é um cara que é muito mais ágil e tal, e ele ajuda o Luciano a marcar nesse time. Luciano ou o Lucas, né? Dependendo. Ou até o Rames, né? Que os três estão jogando na mesma posição. Sim. E eu acho que a formação estava equivocada, os jogadores estavam fora de ritmo e faltou muito entrosamento também. Eu também acho que essa questão do ritmo atrapalha muito, né? Mas e a entrada do Galopo? O Galopo é um dos motivos de atrito do Rogério Ceni com parte da torcida do São Paulo. Porque o Rogério Ceni nunca foi muito admirador do futebol do Galopo, igual também nunca foi admirador do Gabriel Neves, do Luan e do Marcos Paulo, que são os 4 que deram problema com ele, basicamente. Ele foi ao time, numa função que ele não estava acostumado, que no Banfield ele jogava como segundo homem do meio campo. Ele jogou como falso 9, fez muitos gols, inclusive, foi o terceiro artilheiro de São Paulo no ano, com 8 gols. Ele conseguiu entrar bem no time, deu um entrosamento legal, porque o Caleri machucou. E, inclusive, outra lesão que abriu espaço foi a lesão do Ferrarese, que se lesionou logo no segundo jogo da temporada, e abriu espaço pro Beraldo. E a gente ficou com medo, né? De uma lesão de um zagueiro importante no começo da... E aí entra o Beraldo, que é um capítulo à parte, né? Porque, assim, o Beraldo, que pra gente aqui foi um jogador de grande destaque, um moleque novo, que se posiciona super bem, que tem muita raça e que consegue interceptar muita jogada, consegue desarmar a jogada sem falta. Eu acho que isso é muito interessante. E ele sabe sair jogando, né? Tem muita qualidade. Ele é craque. Ele é craque, ele é diferenciado. Tanto é que, infelizmente, a gente já perdeu ele aí, né? Eu queria ver o Beraldo jogando mais tempo aqui no Brasil. No Libertadores, pelo menos. Uma pena. Eu queria ver. Mas a entrada do Beraldo, você acha que pode ter sido também uma virada de chave ali na defesa ou não? O que você acha? Cara, naquele momento não, porque o Arboleda se machucou logo depois. Nossa, é verdade. Aí, inclusive, no jogo que eu fui lá contra o Botafogo, a defesa titular foi Pablo Maia e Beraldo, porque até o Alan Franco ele tava machucado naquele momento. O São Paulo teve muito problema, né, esse ano, assim, com lesão, né, cara? É uma coisa que me preocupa, porque o Dorival quer enxugar o elenco no ano que vem. Isso aí é uma coisa que preocupa, porque assim, o ano que vem a gente tem, né, mais campeonatos para serem disputados ou a gente dá um jeito nesse departamento médico, na preparação física, mas não tem jeito, né? Os jogadores eles estão sujeitos a lesões, né, cara? Então, mas eu acho que no São Paulo, inclusive, saiu um estudo que o São Paulo é o segundo time que mais teve lesões esse ano. Só perdeu pro América, que foi, inclusive, rebaixado como último colocado. Mas eu acho que com o Dorival deu uma amenizada nisso, porque eu acho que é muito do estilo de jogo. O Rogério Ceni era um jogo muito mais intenso, eu acho. Sem a bola, com a bola, eu acho que era um jogo mais intenso. Ele exige mais do jogador. Ele exige mais do jogador. Ele jogava só como volante. O Pablo Maia, ele quase morria dentro de campo. É pesado. Pro futebol de hoje é pesado. É muito pesado. É um futebol mais clássico e tal, que a gente tá acostumado a ver o futebol ali dos anos 90 e tal, né, 80 até era comum isso acontecer. Outro baque do Rogério Ceni foi a derrota em casa pro Corinthians, que eu lembro desse dia. Nossa, que eu acho que ele não errou na escalação, isso que eu acho mais engraçado. Que ele tirou o Luciano, que naquele momento era o problema de encaixe do time, porque tava totalmente sem criatividade, colocou
mais um meia pra preencher o campo, colocou o Pablo Maia, o Jackson Mendes e o Nestor como meias. Só que o time não funcionou. Tava apático, sendo que tava praticamente lotado o Morumbi. Time apático, um time triste em campo, parece, sabe? Tomou 2 gols bobos, bem bobos, com 2 falhas, inclusive, do Alan Franco. E colocou. E engraçado que ele coloca o Luciano, o time melhora, o Luciano faz o gol, quase empata no finalzinho. Só que fica aquele baque, né? Perde depois pro São Bernardo em casa também, de novo. E os únicos 2 times mais arrumadinhos que pegou na fase de grupos, ele foi lá e perdeu em casa. Aí complica. E isso aliado, né, à questão do extracampo envolvendo ali alguns jogadores, né, acabou gerando a queda ali do Rogério Ceni, né? Um pouco à frente. Um pouco à frente. E assim, ele vinha... É engraçado, né? Como o Rogério Ceni ainda não encaixou como treinador no São Paulo, né? Não deu essa liga ainda. A gente sabe da competência do Rogério Ceni como treinador. Ele já treinou outros times e deu certo em outros times, né? É um cara muito exigente. Ele mesmo fala, né? Que ele é chato mesmo, né? Com a questão do preparo do time, com a questão da exigência e tudo. Mas no São Paulo, infelizmente, né? E é ruim, né, cara? Porque a gente fica numa sensação assim, o cara é ídolo, né, dentro do São Paulo, né? Ele deve ficar incomodado com isso, né, cara? Foda. E a gente fica sem graça até de xingar, né? Porque a gente tem que ter o direito de xingar o treinador do nosso time quando não tá dando certo. Em casa eu xingo. Quando eu fui lá no estádio, eu não tive coragem. Não tem jeito de xingar o Rogério Ceni no estádio, não tem jeito, cara. Por tudo que o cara fez e tudo. Mas, assim, não encaixou e isso acabou combinando com a saída dele um pouco à frente, né? Mas que não teve jeito, não tinha como mantê-lo no time. Eu acho que o Rogério Ceni, ele tem que rodar um pouco mais como técnico, né? Não que ele não tenha uma boa experiência já, ele já tem sim, ele é um cara que... na minha opinião, ele tá entre os grandes técnicos brasileiros, né? Na minha opinião, a gente já pode colocar o Rogério Ceni assim, mas no São Paulo, eu acho que pelo fato dele ter sido ídolo, não sei, eu acho que isso pesa. O que você acha? Eu também acho, e eu acho que em clubes maiores, assim, que ele tem a pressão, os olhares de todo mundo, eu acho que ele tem muita dificuldade para trabalhar ainda. É difícil para qualquer treinador. Principalmente por ter sido jogador tão recentemente. Né? Eu acho que isso pesa muito. Qual que é a próxima etapa aí? Aí o que acontece? O time, ele não engrenou, ele foi eliminado pelo Água Santa nos pênaltis, inclusive a gente perde o Galopo nesse jogo. De novo em gramado sintético, de novo no Allianz. O time fica 20 dias sem jogar, porque ele não participou da fase final do Paulistão e o Brasileirão começava só depois. A gente ganha um jogo esquisitíssimo na Argentina, com 3 zagueiros, inclusive, sem Luciano, sem Caleri, com o Erisson. Eu acho que foi um dos jogos mais esquisitos. Foi estranho. Que eu já vi na vida. Foi na marra, né? Foi na marra. Foi na marra. Tem a crise que o senhor falou no elenco, do Marcos Paulo contra o Rogério Ceni. Sim. 3 jogos que eu acho que são principalmente contra o Ituano, na Copa do Brasil, o jogo de ida, um dos piores jogos que eu assisti, né? Nossa, deu canseira. Na minha vida. Deu canseira. Esse jogo e o jogo que o Rogério Ceni cai contra o Puerto Cabello, um dos piores jogos que eu assisti na minha vida, que acabou culminando na saída. Esse ano a gente teve que aturar alguns jogos horríveis, né, cara? Mas isso é normal, acho que isso é normal pra todo time, mas temos da raiva que nós passamos aqui. Principalmente contra o Água Santa, cara. Bom, vai lá, continua aí. Mas é engraçado, né, que, por exemplo, tem momentos que o clima fica tão insustentável, tão desgastante, que a bola não entra, não dá certo. Tinha que trocar como trocou e como chegou o Dorival, né? Eu também acho que tem um pouco disso, assim, né, do clima dentro do vestiário. Tem o futebol, talvez seja um dos esportes que isso mais tem influência, não sei, sabe? É lógico que nos outros esportes isso tem influência, mas no futebol o vestiário ali conta muito, né? E o Rogério Ceni, ele teve problemas sérios no vestiário, né? Assim, é um cara que a gente sabe que é muito exigente, é um cara que foi acusado de não dar oportunidade para alguns jogadores, isso gerou um mal-estar danado, né? E o Dorival Júnior, ele é muito bom, né? Relacionamento, muito bom de vestiário e tudo. Inclusive deu oportunidade para esses jogadores que o Rogério não tinha dado e acabou que o Rogério tinha razão. Eu acho que
em todos os casos ele tinha razão. Só no começo do Gabriel Neves que ele tava jogando melhor, mas depois caiu de produção também. E o engraçado é que o único jogador que o Dorival não deu oportunidade é o que mais tinha oportunidade com o Rogério Ceni, que era o Mendes. Sim. Que desapareceu, basicamente não jogou com o Dorival, provavelmente vai ser vendido. Inclusive no vídeo de expectativa para 2024 a gente vai falar disso. Mas o Dorival chega com expectativa, inclusive a expectativa do São Paulo naquele momento era não cair. Era não ser rebaixado, e inclusive isso aparece nos bastidores do título, né? Que a torcida independente, ela vai no CT conversar com os jogadores para perguntar o que eles queriam. Né? O que era o objetivo, que não podia deixar o São Paulo cair, porque naquele momento a preocupação era essa, perder pro Água Santa, que não tem, ele até então não tinha divisão nacional, é um negócio muito preocupante. Aí eles falaram que queriam ser campeões e tal, eu lembro que acho que foi o Luciano ou o Rafinha que falaram isso. Porque com tantos campeonatos, né, tantos jogos, e chega no momento de um campeonato que você tem que priorizar, eu acho que não tem jeito, né? E assim, acabou que ter priorizado a Copa do Brasil foi importante pra gente realmente, né, dar atenção, e o São Paulo precisava desse título pra gente poder falar para outros torcedores, né? A gente só fala, o cara vem para discutir, a gente fala campeão de tudo. A gente precisava desse título. Mas falando da estreia do Dorival... Que foi... Qual que foi a data mesmo que eu esqueci? Dia 22 de abril. De abril, isso. Contra o América Mineiro. Já chega algumas notícias que ele queria colocar o Caleri e o Luciano como dupla de ataque. Foi uma coisa que também deu polêmica com o Rogério Ceni, que o Luciano estava jogando de meia. Aí a primeira escalação do Dorival foi... Inclusive é curiosa essa escalação em alguns aspectos, né? Rafael, Ray Ramos, Arboleda, Beraldo e Patrick. Aí um losango no meio, Luan, Pablo Maia, do lado direito do losango, e Nestor, aqui do lado esquerdo, Michel Araújo como meia atacante, e Luciano Caleri como dupla de ataque. Esse jogo é um jogo, São Paulo ganha de 3-0, mas que é um jogo estranho. É um jogo, na verdade, não vou dizer ruim, porque o São Paulo ganhou, mas é um jogo não tão bom do São Paulo, que se a gente soubesse o tanto que a Rafinha voltaria jogando bem, eu teria ficado bem mais tranquilo. Porque todas as bolas de perigo que foram no gol do Rafael, seja cabeçada, elas foram atravessando do lado direito pro lado esquerdo. Que as laterais elas estavam muito deficitárias nesse dia. Tava estranho. Tava estranho, porque... Que é uma coisa que depois... Eu acho que todo mundo percebeu isso, né, nesse jogo. Eu acho que é uma coisa que faz um bom treinador. É perceber, posteriormente corrigir. Exatamente. Né? E o Patrick? Cara, o Patrick, eu acho ele bom jogador. Sim. Ele é um cara técnico, ele é um jogador muito técnico. Só que ele não tem confiança com a camisa do São Paulo ainda. Toda vez que ele entra, ele entra meio com medo. Então, você esperava mais dele ou não? Eu esperava, por exemplo, na seleção pré-olímpica que ele participa, ele sempre joga bem, ele acerta bastante cruzamento. Ele é um cara que parece ter potencial, sabe? Ele tem de onde tirar. Só que eu lembro de um jogo contra o Fluminense, a estreia dele. Ele errou 2 bolas e ele não conseguiu mais jogar. Ele minou totalmente a confiança dele. E a cobrança num time grande igual o São Paulo é muito grande. Muito grande. É muito grande. É complicado isso aí também. Não é todo mundo que é igual o Wellington, por exemplo. Porque o Wellington, eu lembro do primeiro jogo dele. O primeiro jogo dele foi contra o Flamengo, em fevereiro de 2021, última rodada do Campeonato Brasileiro. O Reinaldo estava suspenso. Ele jogou, cara, eu lembro de muita gente falar que o Reinaldo podia ir embora. E tanto que foi, né? Foi. Mas eu lembro que a confiança foi muito maior do Wellington. Mas eu acho que isso é de jogador também. Né? Cara, não adianta. Cada um lida de um jeito com a pressão e jogador é ser humano igual todo mundo, né? O Beraldo também é um cara que entrou também com uma confiança violenta, né? Bizarro. É muito louco aquilo. Muito louco. Aquele jogo contra o Grêmio, né? Que o Soares veio pra buzinar na orelha dele, ele riu, né? Quer dizer, cara, ali tava um dos maiores atacantes do mundo. Tudo bem que o Soares já não é aquele Soares que jogou lá, lá no Barcelona, né? Mas qualquer zagueiro que vai jogar contra o Soares, você fica preocupado. Cara, o Beraldo deitou e rolou. Cara, né? É muito diferente, muito diferenciado. Ele é muito diferenciado. E assim, a gente tá falando de um menino de 19 anos, que enfrentou talvez um dos maiores centroavantes pós-Ronaldo, né? Que é pós 2000. Que tem ele, tem o Harry Kane, tem o Lewandowski, mas talvez ele seja o melhor. Eu gosto muito do Harry Kane, mas talvez ele seja melhor. Ele enfrentou com uma tranquilidade, com uma naturalidade. Com 19 anos, né? É impressionante. Quer dizer, isso já mostra que veio, né, cara? O cara é craque.
É craque, a gente vai ouvir muito falar do Beraldo ainda. Tomara que ele mantenha, né, o padrão de jogo e evolua. Ele vai evoluir. Ele vai evoluir porque ele vai jogar com grandes times na Europa, vai ter grandes oportunidades ali. Por mais que a Liga Francesa não seja tão boa. Não é, mas ele vai disputar jogos, né? De Champions, né? Vai jogar Champions. Não tem jogar Champions. Não tem jeito. Outros sistemas táticos, né? Então o cara evolui. Não tem jeito. Eu lembro também, começou a era Dorival, né? Eu lembro da gente muito, assim, meio surpreso, né? De como o São Paulo tava jogando. Eu lembro de conversar com o senhor, porque foi uma mudança de comportamento tão brusca, tão do A gente nada. até brincava, né? É o mesmo time? Então. Foi esquisito mesmo. E era, cara, A que você atribui isso? Eu atribuo a confiança que o Dorival deu para a equipe, atribuo também a mudança de esquema tático, atribuo a mudança de algumas peças que foram muito necessárias e atribuo também uma coisa interessante. São Paulo, ele construiu suas jogadas mais pelo meio, usar mais as tabelas, não abusar tanto de cruzamento, sabe? Engraçado, né? Na era Tele dava muito certo, só que era um cruzamento um pouco diferente. Cruzamento da linha de fundo. Da linha de fundo. Esse negócio, cara, eu não sei você, mas deve ser um pouco de nostalgia, sei lá, mas pra mim, esse negócio do cara fazer aquele cruzamento lá da lateral do campo, não é cruzamento, é lançamento, né? Então, é engraçado você falar isso, né? De jogar mais pelo centro do campo, mas não é que não tá usando lateral, tá usando lateral, só que essa troca de passe no centro, né, do campo ali, ela é importante até para na hora que você precisar dar aquela clareada. Fazer uma inversão, que o Rafa fez muito, o Luciano fez muito, o Caio fez muito. Exato, você abre na lateral quando precisar. Tem que ter isso. É uma coisa que eu sinto falta no jogo do São Paulo. É porque o Rafinha não é um cara que dá conta mais de apoiar tanto. O Rafinha já tá um pouco mais velho. 39 anos já. E assim, já fica mais complicado, né? De fazer esse vai e volta, né? Mas eu acho que o Rafinha, cara, pelo tanto que ele marcou... Porque ele joga muito na experiência, né, ele encurta os caminhos, né? Então eu não vou reclamar dele. Eu também não vou, não. Eu acho que compõe bem a defesa ali. Eu não sou um cara retranqueiro, mas eu acho que a gente tem que ter uma defesa igual a gente teve mesmo. Foi a terceira melhor do Brasil. Então. Só não foi melhor que a do Cruzeiro e a do Palmeiras. E a defesa do Palmeiras é muito sólida. A do Cruzeiro foi um absurdo. Sofreu acho que 28 gols no Campeonato Brasileiro. Foi. O Cruzeiro faltou ataque, né? eu acho que é o terceiro, quarto pior ataque. Pelo amor de Deus. Ataque muito ruim. Muito desequilibrado o time. Muito desequilibrado. Mas é isso, eu quero equilíbrio. Eu quero uma defesa forte, igual a gente teve, e um ataque forte também. Eu acho que o São Paulo esse ano teve um pouco mais de equilíbrio. Lógico que a defesa se destacou, mas eu acho que o nosso ataque deu conta do recado. Foi efetivo. Porque eu acho engraçado, né? As duas temporadas, as últimas que a gente teve goleadores com menos quantidade de gol, é que resultou em título, né? 2021, o artilheiro acho que foi o Pablo, com 14, 15 gols. Aí você pega as temporadas que tiveram mais gols. Caleri ano passado fez 27, Luciano fez 24. Nossa. Só que não resultou em... Não resulta. Não resultou porque faltava defesa. Né? A defesa estava meio desestruturada. Equilíbrio, cara. Futebol hoje sempre foi, na verdade, mas hoje mais. Não é igual também era aquela seleção de 70, por exemplo. Ela não era uma seleção tão equilibrada. A defesa não era tão sólida. Mas os caras tomavam um gol, faziam 4. Né? Então, do meio pra frente era muito forte. E o nível de preparação física não, lá era diferente. É muito moderno pra época, né, cara? Era diferente, cara. Era diferente. Começa pelo Pelé. Que eu vejo os caras lá, hoje ele não jogaria. Como não, cara? Não, e interessante é que, assim, uma coisa que pouca gente sabe, mas em 1970 e 1969, o Brasil não mandou representantes para Libertadores. Porque iria atrapalhar a preparação da seleção para a Copa do Mundo. Que eles ficaram preparando 6 meses. Hoje não dá pra fazer isso. Não, hoje não dá. Né? Mas é isso. Continuando. Depois disso, o São Paulo ficou 12 jogos sem perder. Avançou 2 fases na Copa do Brasil. Uma é contra o Ituano, que eu já falei, e eu tô tomando um susto do Sport. Inclusive, cara, a gente conseguiu tomar 3 gols de bola parada naquele jogo. Mas depois a gente não tomou mais gols de bola parada. A gente também avançou para as oitavas de final da Sul-Americana. Isso, Dorival já tinha achado, lá contra o Corinthians em Itaquera, o
o time base. É um 4-3-2-1, com 2 falsos pontas, né? Que seria basicamente o Rato, que vinha bastante para construir por dentro. Nestor também, que vinha bastante para construir por dentro, dando espaço pro Caio Paulista avançar. E o Luciano lá também como um ponta de lança. Aí você vê que o meio era bem mais preenchido do que como era com o Rogério Ceni, né? Que ficava um espaço gigantesco ali no meio sem ninguém construir. Aí tinha que ficar fazendo ligação direta. Cara, e o Caleri apanhando, e o Caleri tomando porrada. Porque o cara joga de costa pro gol. Eu já joguei de costa pro gol assim algumas vezes. É a pior coisa que existe quando você não tem um meio de campo pra criar, pra meter uma bola no facão, pra você entrar de frente, sabe? Muito ruim. E a ligação direta é sempre mais fácil pro zagueiro que tá de frente. E outra, fica um jogo feio pra caramba. Feio pra cacete. Vai lá. E depois disso teve as quartas de final contra o Palmeiras, que a gente conseguiu vencer os 2 jogos. E o primeiro jogo eu lembro que teve uma certa dificuldade, porque o Caleri e o Luciano machucaram ao mesmo tempo. A gente perdeu a referência e eu tava Aquilo ali me deu medo. A gente ficou pensando, quem que vai fazer o gol, né? Os 2 caras saíram, foi o Rafinha. Rafinha, mano. Cara, é muito louco. O último gol que ele tinha feito foi em 2007, no Brasil, né? Oi, que golaço, 2007 contra o Curitiba. Desviou um pouquinho ali no adversário, que era o que precisava pra tirar da mão do goleiro. Ali eu falei, ninguém tira esse título da gente, você acredita? Assim, lógico, eu não falei. Eu pensei pra não zicar, né? Depois desses jogos contra o Palmeiras, cara, acho que deu muito moral pro São Paulo. Deu muita moral. Não, e assim, a volta, não sei se o senhor lembra, né? Teve vários caras que se dizem São Paulinos, né? Outros que fazem graça gratuitamente, porque dá visualização, dá like, o cara faz graça mesmo. Falando que a gente não ia aguentar o Allianz e tal. Aí o São Paulo vai lá e faz, eu não sei se é a melhor partida do ano, mas eu acho que pelo contexto inteiro, eu acho que é a melhor partida do ano. Se não for a melhor, é uma das melhores. Aquele jogo contra o Palmeiras não jogou. Foi de uma maturidade. O Palmeiras não jogou, cara, assim. Né? A gente, sei lá, deu um nó no time. Deu um nó e uma coisa que eu gosto muito do Dorival, né? Que eu sei que o São Paulo não funcionou tão bem fora de casa. Mas os jogos que funcionou, ele se defende com a bola. Ele irrita a torcida. Ele joga a torcida contra o time da casa. Isso aconteceu... No final da Copa do Brasil aconteceu claramente. Deu 30 minutos, o Flamengo não tinha feito um gol, os caras estavam putos já. Já começa a dar aquele desespero. A gente passa contra o Palmeiras, dá um chocolate contra o Santos. Nossa Senhora. Meu Deus do céu. Aquele jogo ali foi rachinha, né? Foi. Era pra ter sido um 7, se ele tivesse apertado. Nossa. Não, e a gente perdeu muito gol, né? Perdeu. É porque também a gente tava cansado, né? Tinha 3 dias do jogo contra o Palmeiras. E um jogo intenso pra caramba. Aí deu uma leve instabilidade, a gente perde o primeiro jogo lá em Itaquera, que a gente não devia ter perdido. Tirando o clubismo. São Paulo jogou melhor, cara. Jogou melhor. Mas muito melhor. Mas perdeu com um golaço do Luciano, que pra mim já valeu. Aquele gol rompeu com espaço-tempo pra fazer as coisas que tinha que acontecer, cara. Eu também acho, cara. Porque se ele não fica suspenso, ainda ia ter que encaixar ele no time. Ainda mais depois de um gol. Ainda mais um gol daquele. Tão importante, né? Acabou que foi importante ele ter feito o gol, ter feito o que fez. Aquela voadora, né? Polêmica voadora na bandeirinha. Isso facilitou pro Dorival Júnior encaixar o time. Também acho. Muito doido isso, né? Muito louco. Você perdeu um jogador da importância do Luciano, que eu sei que tem um pessoal que reclama, tem um pessoal que é contra o Luciano, a favor desse, a favor... Cara, mas o Luciano, ele joga demais, cara. Ele joga pro time. Mesmo quando ele não tá bem, ele não tá legal, você vê que ele não tá bem, não tá acertando e tudo, mas é um cara que se entrega, e eu fiquei muito feliz com a renovação do contrato dele. Eu também fiquei muito feliz. Por conta disso, cara. Que é um cara que dá a vida pelo time, sabe? Acho massa. Eu também acho massa pra caramba. O São Paulo também, depois disso, ele perde o primeiro jogo contra o São Lourenço, lá na Argentina. Um jogo que eu lembro que eu não conseguia assistir tão bem, porque eu tava tocando, né? Mas eu lembro que foi um jogo muito apático do São Paulo, um jogo esquisito. Foi um jogo apático pra caramba. Aí tem a chegada do Rames, do Lucas, né? A gente sabe da importância. Tem a virada contra o São Lourenço, nos pés do Caleri e do Luciano. Foram muito importantes, inclusive sem poder contar com os reforços, né? Porque não tinha como inscrever. Os caras foram lá e ganharam na marra no Morumbi, né? Foi. E depois tem a semifinal, né? Eu acho que é o melhor jogo da temporada do São Paulo e o melhor jogo do São Paulo em 10 anos.
Eu também acho. Eu não sei se foi a maior, mas eu acho que foi uma das... Talvez, vou colocar como a maior. Foi a maior atuação individual que eu vi de um jogador no São Paulo. Foi o do Lucas naquele jogo. Foi monstro. Foi muito bizarro. Ele foi monstro. Parecia que ele tava jogando contra criança. Ele tava numa outra velocidade e eu acho que os caras do time adversário, eu acho que eles até assustaram. Assustaram, eu também acho. Os caras olhavam assim, você via a expressão, sabe? Ele tava numa outra rotação. Tava não, né? Uhum. A gente já falou disso em outros vídeos aí no canal, mas eu acho que fez toda a diferença, sim. E eu acho engraçado, né, que, por exemplo, eu faço parte de outra página aqui, né, do São Paulo também, faço parte do Universo Tricolor. Lembro desse dia, eu recebi vídeos, né, de alguns amigos lá da página, do pessoal não conseguindo ver o jogo direito, do pessoal não conseguindo entrar, porque Morumbi... Nossa, isso aí tem que ser registrado. Cara... A torcida... Desculpa, mas é mentira que tinha só 62 mil pessoas lá. Não tinha. Inclusive, as catracas, elas foram quebradas e entrou muito mais gente. Nossa! Tinha facilmente mais de 70 mil pessoas ali. Então. E tinha gente que não tava assistindo, tava ouvindo o que tava acontecendo do lado de fora. Cara, os sentimentos, as ações, gente passando mal. Cara, foi incrível aquilo lá. Foi incrível. E a chegada do time no estádio. Cara. O que é aquilo, né? Cara... As imagens foram assim, né? Coisa de... cara, o negócio é diferente. É muito bonito de assistir. Muito bonito. Mas e aí? Mas depois teve instabilidade, né? Teve 5 jogos sem vencer, inclusive uma eliminação pra LDU, né? Na semifinal da Sul-Americana. Não, nas quartas de final da Sul-Americana. O Ramos Rodrigues perde um pênalti, né? Que de todo jeito ele seria anulado, porque deu 2 toques na bola. Mas ele... que na verdade o pessoal sacaneou, mas eu que jogo futebol, você também, a gente sabe. O cara escorregou o pé de apoio, cara, na hora de bater. Não foi... Eu xinguei muito dele ter errado aquele pênalti. Na hora que eu vi o replay, escorregou o pé de apoio. Então aí na hora que você escorrega o pé de apoio, você chuta a bola... Não dá. Apesar disso, cara, não sei você, mas eu cheguei bem confiante pra final contra o Flamengo. O Sampaoli, técnico do Flamengo na época, ele matou... Nossa, tava numa crise. Tava numa crise ferrada e ele conseguiu matar o time de uma forma... Ele fez uma coisa muito estúpida. O Caio Paulista, ele tava numa fase muito boa. Ele colocou o Gabigol como ponta direita. O Gabigol não volta. Aí o que o São Paulo fez muito? Fez isso umas 3 vezes, na terceira saiu o gol. Colocava a bola do lado direito, fazia a inversão. Cadê o marcador do Caio Paulista? Já era. O Caio Paulista, que é muito rápido, né? Fica difícil, né, do cara conseguir marcar, né? Fica difícil. Aí saiu o gol e... Cara... Saiu o gol e a gente ficou louco aqui, né? Que momento foda. Basicamente isso, nós ficamos loucos aqui, né? Assistindo o jogo aqui, gritando e pulando. Falei, cara, esse tipo tinha que ser nosso mesmo. Cara, porque não tem. Eu acho que você entende o que eu quero dizer, mas a gente jogou, principalmente aqueles últimos 2 jogos, talvez a semifinal, a volta também, mas que a gente jogava com o time. Mesmo estando aqui, não estando no estádio, a gente jogava, a gente tava lá correndo, a gente tava marcando, a gente tava observando. É verdade. A gente sentia que não ia deixar escapar, sabe? Sentia. Fazia um tempo que eu não sentia isso do São Paulo, viu? Porque a gente ficava assim, não, vamos ganhar e tal, mas sempre com aquela desconfiança. Não rolou essa desconfiança hora nenhuma, cara. Hora nenhuma. A gente, vamos ganhar isso aí e tal, esse sentimento, eu também acho. Cara, na volta, né? Eu acho que isso vai mudar para as próximas finais que tiver de São Paulo, mas tava um clima muito de tensão. Tava mais de tensão, tava com mais medo de perder do que a torcida, no caso. Sim, não tô falando não, os jogadores, a gente não sabe, né? A gente não sabe, a gente não sentiu. São Paulo toma uma pressão inicial, porque o São Paulo ele conseguiu ajeitar o time certinho. O São Paulo equilibra o jogo, toma um gol meio besta, né? Toma um gol com o chute do Pulgar, o Rafael defende, faz uma defesaça, o Rafael. Foi. E a bola acaba batendo no Bruno Henrique entrando. Nossa, aquilo lá, cara. Cara, tá, não vai, tem condição. eu vou comentar, vai. Aí é Deus, cara, que o Rato é derrubado lá no canto, Posse rebate e o Nestor... Cara... Não. Será que ele acerta um outro chute daquele? Daquele jeitinho? Acho que nunca mais, né? Não que ele não tenha capacidade. Senhor jogador. Numa 5ª rodada de Campeonato Paulista, ele não acerta aquele chute. Então, cara, né?
que é aquilo, cara? E tinha que ser ele, né? Não, e onde a bola... E tinha que ser ele, porque assim, ele foi muito criticado, né? Eu mesmo fui um cara também que critiquei. Lógico, não nas redes sociais, a gente critica entre a gente aqui e tudo, mas merecido. Um moleque, assim, você vê que ele tem uma responsabilidade com o time, você vê que ele tem uma vontade. Acho que os vizinhos quase chamaram a polícia. Achando que estavam se matando aqui, alguma coisa assim, tá tendo briga. No gol do Nestor, cara, eu só lembro de eu correndo pra cozinha, voltando, e indo, e vai pra varanda, enlouquece. Mais ou menos igual o Beraldo quando fez o gol, que não sabia como comemorar. Ele comemora meio batendo nas asas. Foi mais ou menos o que a gente fez aqui, cara. Mais ou menos. Eu não sabia comemorar aquilo, cara. E foi muito louco. Cara, foi surreal. Foi muito bom. 45 minutos da gente segurando, né? E o alívio, né, cara? Eu acho que foi... Cara, acho que foi um dos melhores momentos, assim. O melhor momento que eu tive como torcedor, um dos melhores momentos da minha vida. E passar o que a gente passa, sentindo o que a gente sente, ainda junto aqui, cara, é uma sensação muito diferente. A gente merecia isso, cara. Também acho. Que sensação foda. E tinha que ser a Copa do Brasil ainda, sabe? Tinha que ser inédito. E, cara, tem um monte de roteiro junto. Roteiro de cinema. Roteiro de cinema. É verdade. Cara, lindo, cara. Foi foda mesmo. Foi muito massa. E, assim, igual você falou, né? A gente assiste jogo junto aqui já tem muito tempo e tudo, né? O elo tricolor aqui merecia uma conquista dessa junto aqui e tal, né? Porque eu não ouvi dos meus amigos falarem assim, você pôs seu menino pra torcer pro São Paulo aí, tem não sei quanto tempo que vocês não ganham um título importante. Os caras esquecem do Paulista de 21, né? Que é um título importante. Esquecem da Sul-Americana de 2012, que nós assistimos juntos, né, já. Então, mas merecia. E eu acho que era para abrir, ter essa sensação para que ela possa se repetir. Porque o São Paulo tem muito forte para 2024. É isso aí, pessoal. Concordou, discordou? Conta aí pra gente o que você achou. Não se esqueçam, né, de seguir o Elo Tricolor nas redes sociais. Elo_Tricolor em todas as redes. Todas as redes, YouTube, Instagram, TikTok, não sei nem se eu posso falar isso. Pode. Então, pronto, estamos lá. Inscreva-se no canal no YouTube, mande pros seus amigos, pra gente chegar a mais gente, né? Não é isso? Levar essa nossa resenha aqui. Isso, essa nossa resenha, esse nosso amor pelo tricolor aqui em família. E é isso. Valeu, até mais. Valeu, Tavão. Alô.